Boa noite a todos. Em conformidade com o artigo 48 do parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 111, de 4 de maio de 2000, esta audiência pública é destinada à exposição de debates sobre a matéria orçamentária, constante na pauta, convite, audiência pública em 21, audiência pública número 21, em 2 de dezembro de 2015. Pauta convite, projeto de lei 11.883 de 2015, do senhor prefeito municipal, Pedro Bigardi, fixa o orçamento público para o exercício de 2016. Já está do meu lado aqui o secretário Galindo. Eu quero chamar também que fará uso da palavra a senhora Maria Luísa também, né? Luísa Denadai, diretora de Planejamento e Execução Orçamentária. Quero citar as presenças dos vereadores Rafael Antonucci, o vereador Gerson Sartori, vereador Dr. Paulo Sérgio e também... Tem mais algum vereador? Não. Por enquanto não, né? Denis Klupp, que está por aí também, Administração e Gestão, José Renato Poli, de Educação, Pedro Galindo, Mari Cleusa Fornari Marinho, de Gestão de Pessoas, a Daniela da Câmara, Planejamento e Meio Ambiente, Relações Institucionais, Liral Starini, Luiz Carlos Casarim, da Saúde, Comandante da Guarda, José Roberto Ferraz, Diretor de Finanças, Celso Coletti, Diretor do Emprejum, Eudes Urbano dos Santos, Presidente da Sijum, Gilberto Marcos Pauliliello de Novaes, assessor especial Vanderlei Natalino Vitorino, também Nereu Veiga, secretário municipal de Cultura, não, o que é? Representando o Tércio Marinho, secretário de Cultura, Marcos Vinícius, representando Jamil Yatin da DAI também. Coordenador do PROCON, Adilton Garcia. Agradecer à imprensa também, presente, né? Os cidadãos aí que estão presentes também. O item apresentado será objeto de debate exclusivo. De início fará uso da palavra a senhora Maria Luísa Denadai, diretora de Planejamento e Execução Orçamentária. Durante a apresentação, os cidadãos presentes interessados em se manifestar deverão se inscrever junto ao funcionário Gabriel, Pedro e a Fátima, tá? Está o Gabriel aqui, o Pedro e a Fátima está lá em cima. Então, os cidadãos que queiram fazer uso da palavra, é só se apresentar aos funcionários da Câmara e pedir para que possam fazer uso. As inscrições, que horas são? Tá ok. Então, as inscrições, vamos encerrar as inscrições às 19h30, tá ok? Quem quiser fazer uso da palavra, até às 19h30, com os funcionários da Câmara. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos.
Em seguida, a palavra será aberta aos senhores vereadores interessados, que também disporão de até 5 minutos para a sua manifestação. Ao final, novamente, a palavra será dada à senhora Maria Luísa Denadai, diretora de Planejamento e Execução Orçamentária, para responder às questões apresentadas, e o secretário também está à disposição, né, secretário? Então, eu passo a palavra à senhora Maria Luísa Denadai, por favor. Ligou. Boa noite a todos e a todas. Nós vamos começar agora a audiência com uma apresentação da peça orçamentária, né? Como que ela está organizada. Vamos falar um pouquinho também dos programas, das ações, como que está organizado o orçamento, né? Como que foi organizado lá no PPA. E aí a gente segue aí a pauta colocada aí pelo presidente da mesa. Deixa eu virar aqui para ficar... Estou presa. Hoje é uma audiência pública para a gente falar da lei orçamentária anual, né? Para a gente produzir essa lei orçamentária anual, ela vem de uma caminhada longa, né? Ela vai reger a execução do orçamento do ano que vem, mas para essa lei chegar nessas priorizações, do jeito que ela está, ela teve uma caminhada longa. Ela vem de todo um planejamento governamental, né? Que os governos são eleitos em cima de um planejamento de governo. Além disso, né, nós temos no planejamento governamental o planejamento que vai além de um governo, que é o planejamento de estratégia de desenvolvimento da cidade, que é onde eu projeto o desenvolvimento para 15, 20 ou 50 anos da cidade, né? Depois eu tenho o planejamento de médio prazo, que aí sim é o planejamento que o governo eleito tem, né? Nesse plano de desenvolvimento, plano de atuação para 4 anos de governo. E esse planejamento de governo, ele está espelhado no planejamento que a gente chama de plano plurianual, que é o plano que a gente sempre faz no primeiro ano de governo, que vai até o primeiro ano do governo seguinte. E depois nós temos um planejamento mais de curto prazo, que envolve a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que é feito todo ano. Nós temos aqui nesse primeiro gráfico a evolução, né, da receita total, né, da Prefeitura de Jundiaí. Aí são com valores nominais, desde o ano de 2006. Isso aí no orçamento. Vou pedir para o Fábio passar para o outro gráfico. Então, esse aqui é o mesmo gráfico, só que com a receita que foi realizada nesse exercício, né? Então, nós vemos aí nesta curva que há uma evolução da receita, né? Aí, de 2012 para 2013, nós ficamos com a receita praticamente do mesmo jeito, né? Aí teve uma pequena queda em torno de 1%, de 12 para 13. De 13 para 14, eu tenho um crescimento significativo aí em torno de 14%. De 14 para 15, eu tenho um crescimento aí em torno de 18%. Lembrando que 15 aí é o orçado, aquele que a gente colocou na lei orçamentária, não é ainda o executado. O que a gente está podendo observar até agora, né, no ano de 2015, é uma frustração de receita na casa de 5% aí nesse valor de 1.860. E para 2016, nós estamos projetando 1.981 bilhões, que representa um crescimento de 6,5% sobre 2015. Mas daí, assim, está aumentando 6,5% o orçamento, de 15 para 16. Se a gente considerar, né, que nós teremos uma inflação aí em torno de
9,5% nesse exercício de 2015, considerando o orçado desse ano para o orçado do ano que vem, ele fica em torno aí de um crescimento nominal, né, negativo. Ao invés de 6,52, se eu considerar a inflação, né, o crescimento ele ficaria em torno de -2. Né? Então, nessa conjuntura, a gente vê que a situação ela vai ter que ser muito bem planejado, os gastos, para que a gente consiga manter os investimentos e manter os serviços que hoje estão funcionando. Isso até em função da economia, né, que não tem apresentado o crescimento que foi esperado. Depois o secretário vai poder falar mais a miúde aí, dessa questão mais macro. Estimativa de receitas, né? Então, o orçamento ele é composto de receitas e despesas. Quando a gente fala de receita, é o conjunto dos recursos que entram nos cofres do governo, da prefeitura. Né? Ela pode ser a receita corrente, que é considerado todo o recurso que a prefeitura arrecada para gastar com suas atividades básicas. E, geralmente, né, vem de impostos, taxas, né, que os cidadãos pagam. Um outro tipo de receita que a gente tem lá no orçamento, a receita intra-orçamentária, que é a receita advinda de despesas realizadas dentro da administração entre órgãos. Por exemplo, as receitas previdenciárias, que a prefeitura arrecada uma parte da contribuição do servidor e depois repassa para o Instituto de Previdência. Então, essa é conhecida como receita intra-orçamentária. Outra divisão que a gente tem dentro dessa receita lá no orçamento é que a gente fala de receita corrente líquida. Né? O que é isso? É o somatório dos componentes da receita corrente, deduzidos alguns itens previstos em dispositivos legais, como, por exemplo, contribuições previdenciárias e receitas intra-orçamentárias. A receita corrente líquida, ela é muito falada porque ela é usada como um parâmetro para aquele índice de gasto com o pessoal, né? Que você não pode ultrapassar 51,30 da receita corrente líquida. Então, essa é uma receita que é bastante falada e bastante olhada, né, pela prefeitura. Outro tipo de receita é a receita de capital, que são recursos adquiridos por meio de vendas de bens e direitos, de doações e convênios com outras entidades e de empréstimos recebidos. Então, receita de capital inclui, por exemplo, os convênios que vêm do governo federal, do governo estadual, que são recursos que a gente chama de recursos carimbados, né, para determinadas obras específicas que você tem que realizar. E também, no caso de empréstimos, né, que a prefeitura faz para fazer alguns investimentos, também são considerados receitas de capital. Receita para cálculo dos recursos da saúde e da educação. A base é calculada a partir de receitas vindas dos impostos próprios e transferidas do Estado e da União. Então, isso aí, quando a gente fala, olha, lá na Constituição fala que nós temos que aplicar 25% do orçamento com educação e pelo menos 15% com saúde. Aí você vê um orçamento de 1.981 bilhão, beleza, vou fazer 25% aqui, já sei quanto que eu tenho que gastar com a saúde. Não é sobre o orçamento inteiro essa regra. É sobre a receita de impostos, né? Porque nesse orçamento todo eu tenho recurso do SUS, que é carimbado da saúde, tem recurso da inclusão social, que é carimbado da inclusão social, tem os recursos de convênios e de empréstimos que são carimbados para aquelas obras. Então, isso não entra no cálculo para a educação e para a saúde. O que entra são os recursos provenientes da receita de impostos. Esse aqui é um detalhamento, depois a gente vai ver isso de uma forma global, só para a gente ter uma ideia da evolução das principais receitas. Não estão todas aqui, mas estão as principais. Então, a primeira linha aí é o ICMS, né? Como que evoluiu a receita do Imposto de Circulação de Mercadorias, que é um imposto que está diretamente ligado à atividade econômica, né? Que é o imposto arrecadado pelo governo do Estado, e depois a cota, parte do município, é repassada aos municípios. Então, pegando aqui, 2013, nós tivemos uma arrecadação de
524 milhões. 2014, 541 milhões. 2015, nós prevíamos arrecadar 653, aquele lá em cima com aqueles pontinhos lá. Aquilo lá que está previsto no nosso orçamento de 2015. Até agora, até o mês de outubro, né, que foi o mês fechado que a gente pegou a receita, nós arrecadamos 501. E para 2016, estamos prevendo 696 de arrecadação de CMS. O FPM, 2014, arrecadamos 52 milhões e meio. 2015, estamos prevendo arrecadar 61,08 milhões. E 2016, 66 milhões. Lembrando, né, que desses impostos aí, a gente está prevendo aí uma frustração de receita em torno de 5%. Então, vários deles nós não vamos atingir aquele valor que está previsto lá em 2015. IPVA, 2014 nós arrecadamos 90 milhões, 2015 está previsto arrecadar 100 milhões, até agora arrecadamos 92. O ISS-QN, que é uma outra receita importante, né, do município, a segunda mais importante, o ISS-QN. 2014, arrecadamos 213 milhões, 2015 até agora 191 e prevíamos arrecadar 253. E para 2016, 261 no orçamento. O IPTU, 2014 arrecadamos 98 milhões, 2015 a previsão é de arrecadar 112 milhões. Até agora arrecadamos 100. E para 2016, está previsto aí 125 milhões de arrecadação de IPTU. Esse aqui é um gráfico, né, que é um ranking aí das maiores receitas do município. Então, disparado lá em cima, né, é o ICMS, com 696 milhões, previsto no orçamento de 2016. O ISS-QN, 261, é a segunda maior receita do município. O IPTU, transferências e recursos do Fundeb, 126 milhões. O IPTU, 125 milhões. IPVA, 108. Imposto de renda, 95. Aí é Fundo Municipal de Saúde, 72 milhões. Isso aí é um recurso do SUS, né, que vem carimbado para a saúde. FPM, 66. ITBI, está de lado aqui, escrito grandão, 58. Contribuição dos servidores aí para Previdência, 51 milhões. Taxa de limpeza pública, 40. Quem que é esse outro aí, Pedro? Isso aí é receita de capital, gente. É um centro, né, esportivo de excelência que está previsto no orçamento. Isso aí é recurso federal, né? BRT, o próximo. BRT também é 29, também é recurso externo de operação de crédito. DAI, restituições do DAI, 23 milhões, anuidade da Faculdade de Medicina, 20 milhões, contribuição da iluminação, a CIP, 20 milhões, salário educação, 19 milhões. Salário educação é a que a gente chama de QESE, que é também recurso carimbado da educação. Urbanização do Jardim São Camilo, 18 milhões. Receita de dívida ativa, 12 e multas da dívida ativa, 9. Então, essas são as principais receitas aí no orçamento. Não estão todas. Agora, por grupo, né, de receitas.
Quando a gente fala em transferências correntes, o que eu tenho ali, né? Eu tenho ICMS, eu tenho Fundeb, tenho IPVA, que são consideradas estaduais, né? O SUS, Fundo Municipal de Saúde, a cota parte do FPM, né, para os municípios. Então, isso aí são transferências correntes, são impostos que a União e o Estado arrecadam, né, e depois transferem para o município. Depois vem receita tributária. Tributária é aquela que o município arrecada aqui e aqui mesmo ele fica. Aí eu tenho IPTU, 125, o Imposto de Renda dos Trabalhadores, 95, o ITBI, 58, taxa de limpeza, 40. Então, isso aí são exemplos de receitas tributárias. Receitas de contribuições. A contribuição dos servidores, contribuição de custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, contribuição do inativo civil, contribuição do pensionista civil. Depois vem outras receitas correntes, que aí tem receita de dívidas, multas, compensação financeira da Previdência, receita da dívida ativa. Depois vem transferências de capital, que aí a gente já viu lá, né, o Centro de Excelência dos Esportes, o repasse que está sendo feito para a construção das UPAs, e as operações de crédito também, que são receitas de capital. Aí eu tenho, então, a soma das receitas por grupo, né? Então, do total do meu orçamento de 1.900.000.000, de receitas correntes, eu tenho 1.958.000.000, então é a grande maioria do orçamento, né? A maior parte. Depois eu tenho receitas de capital, 90 milhões, receita intra-orçamentárias, que a gente já viu lá o que é, 108 milhões, deduções e transferências correntes. O que são essas deduções? Isso aí é o recurso do Fundeb, né, que vai para compor o Fundo do Desenvolvimento do Ensino, que já fica retido lá para compor esse fundo. E aí, fazendo essa dedução da retenção, eu tenho uma receita total de 1.981.000.000. Isso aí é um gráfico, né, por grupo de receitas. Então, a gente vê lá pelo gráfico que o maior grupo, né, é o de transferências correntes. Depois vem a receita tributária, em segundo lugar. E depois as outras receitas aí divididas, cada um no seu percentual. Muito bem. Arrecadamos, né, já vimos tudo como está dividida a receita. Agora, vamos ver como que a gente vai gastar isso. Na iniciativa privada, né, a gente sabe que o empresário, ou nós mesmos, quanto pessoa física, nós podemos gastar, se a gente não estiver fazendo nada ilegal, a gente pode gastar como a gente bem entender, né? Mas no serviço público, a gente só pode gastar aquilo que está previsto em lei. E, no caso, na lei orçamentária, que vai reger todos os gastos da prefeitura, né? E como eu falei lá no começo, né, a gente, para chegar nesse planejamento da lei orçamentária, a gente tem uma hierarquia. Primeiro, o programa de governo, depois eu tenho o programa de metas, que foi construído logo no início do governo, teve que entregar aqui na Câmara um programa de metas, né? Depois, no primeiro ano de governo, foi feito um planejamento para 4 anos, que foi o plano plurianual. Obrigada. E a LDO, a gente vem fazendo ela ano a ano. E a LOA, que é onde eu tenho os valores alocados dentro dos programas e ações, porque o orçamento ele tem toda uma lógica, né, de construção. E esse orçamento foi construído, baseado na legislação, distribuído por programas e ações. Como que está organizado o orçamento de Jundiaí? Então, a gente vai dar uma olhada rapidinho, prometo não me alongar muito. Vamos lá, Fábio. 10 horas. Os vereadores que estão aqui desde o começo aí, né,
dessa legislatura, que agora já está no penúltimo ano, né? Vocês acompanharam aí toda a construção do PPA, as audiências, né? Tudo. Então, como que foi construído essa organização desse planejamento orçamentário? Então, lá no PPA, eu tenho 5 eixos estruturantes e 27 programas. Aí, quando a gente pega o orçamento e olha aquele número grandão, né, que a gente costuma chamar de dotação orçamentária, o número do programa, o número das ações, estão todos expressos ali naquela dotação orçamentária. Por isso que é importante eu entender a estrutura, e a hora que eu vejo aquele monte de número, eu já sei a que se refere, né? Então, eu tenho, no eixo 1, que é cuidar das pessoas, eu tenho 13 programas ali, né? O que está dentro do programa Cuidar das Pessoas? A gestão em saúde, educação plena, esporte e lazer, rede de proteção e inclusão social, aperfeiçoamento da guarda e proteção do patrimônio, valorização e ampliação e universalização da cultura, política de inclusão às pessoas com deficiência, promoção dos direitos da criança e adolescente, política de inclusão de terceira idade, justiça social e defesa da cidadania, igualdade política e social das mulheres, promoção e valorização da igualdade racial, autonomia e emancipação da juventude. Então, dentro de cada programa desse, eu tenho recursos alocados. Ah, Luísa, mas onde estão esses programas? Lá no orçamento, eles estão dentro das secretarias, né? Então, a gestão em saúde vai estar dentro da Secretaria de Saúde, da educação vai estar na educação. Essa questão da política de inclusão, defesa da terceira idade e cidadania, está lá no gabinete do prefeito, gabinete do prefeito que está, né? Segue. Aí tem as principais ações. Vamos para o outro, Fábio. O eixo 2, crescer com qualidade de vida. Dentro desse eixo 2, eu tenho 5 programas. Vocês estão vendo que lá tem um código do programa, lá, 161. Se vocês olharem a dotação orçamentária lá do trânsito, da mobilidade urbana, vocês vão ver que vai estar dentro do programa 161. Naquela dotação vai ter um pedacinho dela que se refere ao programa que ela está ligada, tá? Então, mobilidade urbana, trânsito e manutenção de vias, saneamento e recursos hídricos, habitação de interesse social e urbanização, defesa do meio ambiente, planejamento e desenho urbano. Aí eu tenho as ações, né, que estão lá em cada uma dessas secretarias para desenvolver esse programa, esses programas. O eixo 3, desenvolvimento com inclusão social, eu tenho 2 programas, que é de modernização e gestão da agricultura e abastecimento, e política de desenvolvimento econômico, empreendedorismo, ciência e tecnologia. Então, são 2 programas que eu tenho dentro desse eixo. Aí estão as ações, vamos para o outro. O eixo 4, gestão eficiente e transparente. Aí eu tenho 6 programas, que pega aí mais a parte administrativa, né, da prefeitura, das secretarias, que é gestão do regime próprio da Previdência, suporte administrativo e gestão de manutenção de serviços ao município, modernização e inovação para gestão eficiente, encargos gerais, processo legislativo e gestão estratégica de pessoas. Então, a Câmara, ela está dentro do programa 1, processo legislativo. Segue, Fábio. Depois, no eixo 5, eu tenho apenas um programa que se chama Integração e Desenvolvimento Regional, segue, que está lá no gabinete do prefeito como apoio à participação no aglomerado urbano. Bom, nós vimos a receita, vimos como que está estruturado o orçamento, agora nós vamos ver como que estão distribuídas as despesas lá dentro do orçamento, né? Então, isso aqui são por grupo de despesas, ó, despesas correntes, despesas de capital e reserva de contingência. Nas despesas correntes, eu tenho pessoal e encargo, 927 milhões, outras despesas correntes, 831, juros e encargos da dívida, 18. Despesas de capital, investimentos, 145 milhões, amortização da dívida, 10. Reserva de contingência da Previdência, 44, e outras reservas, que esse aí fica no orçamento da Prefeitura, 3 milhões.
Aí um gráfico, né, por grupo de despesas, né? Então, outras despesas correntes e pessoal, se a gente pegar isso aí, dá quase 90% do nosso orçamento, né? Se a gente pegar pessoal, está dando lá 40 e... Deixa eu enxergar aqui. 46, quase 47, né? E outras despesas correntes, quase 42. Então, se eu pegar essas duas coisas, eu vejo assim que o custeio, o orçamento nosso é quase 90% comprometido com o custeio da máquina, né? Com o pagamento de pessoal e com as despesas cotidianas que a gente tem que ter para manter a cidade funcionando, os serviços funcionando. Aplicação mínima na saúde, né? Então, lembrando aquilo lá que eu falei, que o percentual que a legislação exige, que é de 15% de aplicação, no mínimo, em saúde, é sobre a receita de impostos, né? Que dá aquele lá 1.450, não dá 1.900, como é o nosso orçamento inteiro, né? Se eu aplicasse só os 15% que a legislação exige, em recurso próprio, tá, gente? Aí não está o recurso do SUS, que é a mais. Eu teria que aplicar na saúde 217 milhões para atingir os 15%. No nosso orçamento, nós estamos aplicando de recurso próprio, na partida, né, 352 milhões, o que alcança um percentual de recurso próprio de 24,34%. Eu devo dizer para vocês que se a gente conseguir chegar com esse percentual de recurso próprio no final do ano, seria um milagre. Cadê o secretário? Foi? Ah, ele foi embora. Então, se a gente conseguisse chegar, né, com 24,34 na saúde, a gente estaria muito feliz. Até porque daria para fazer outros investimentos e outras coisas que são necessárias. Mas, geralmente, demanda um recurso muito maior que esse. A educação, a base é praticamente a mesma. Se nós fôssemos aplicar os 25% que a Constituição exige, nós aplicaríamos 363 milhões. Hoje, no nosso orçamento, nós estamos com uma aplicação de 30,7, que dá um total de 446 milhões, né, de aplicação de recurso próprio. Que também, eu espero, né, o Poli está aí, o Toninho, espero que a gente consiga, né, se conseguir levar esse orçamento, porque o ano passado nós batemos aí na casa dos 32, né? Aí vem alguns gráficos aqui ilustrativos. Esse aqui é o gasto que a gente tem em assistência social, né? Aí na Secretaria de Assistência são 32 milhões, na FUMAS 8 milhões, e ali você fala assim, nossa, por que você pôs ali educação como assistência social, né? Que tem algumas ações dentro da educação, tipo uniforme, merenda escolar, que a gente não pode gastar lá dentro daquele recurso lá dos 25. Se a gente fornecer uniforme para as crianças, como tem ocorrido, né, nos últimos anos, a gente pode gastar o recurso da merenda que vem do governo federal e tal, mas sempre tem que ter um aporte um pouquinho maior. Então, além daqueles 30 e trelelê lá da educação, a gente gasta aí, no orçamento do ano que vem, está previsto um gasto de 9 milhões a mais aí na questão do uniforme e da merenda, fora aquele recurso lá, tá? Aqui é a classificação de despesa por função de governo, né? Então, na função educação, ela vem lá em cima com 493, saúde em segundo com 458, urbanismo 301, previdência 165, administração 152, desporto e lazer 64, encargos especiais 52, assistência social 51. Você, Luísa, você mostrou 48 no gráfico da assistência e agora está 51? É que aqueles 48 são de recursos próprios, tá? Depois tem aí os repasses dos convênios, que giram em torno aí de 3 milhões. Convênios estaduais e federais.
A reserva de contingência lá, 47, mas ali está junto à Previdência, né? Segurança Pública, 44, Legislativo, 36, Habitação, 34, Saneamento, 24, Cultura, 16, Gestão Ambiental, 15, Comunicações, 10, Agricultura, 6, Comércio e Serviços, 3, Direitos da Cidadania, 1, Essencial Justiça, 502, Ciência e Tecnologia, 458. Isso aí não é necessariamente por função de governo, né? Não é a secretaria em si. Aí pode englobar várias secretarias, se for o caso. Aí a distribuição do orçamento por órgão, né? Então, na administração direta, que aí é a prefeitura, a gente fica com 1.614, 81% do orçamento. Administração indireta, que são as autarquias, fica com 330, 16,69 do orçamento. E o Poder Legislativo fica com 36, 1,83 do orçamento. Aí eu tenho a distribuição das despesas aí por secretaria, né? Então, 1.614 fica para a prefeitura, né, distribuída aí nas diversas secretarias, e 330 nas autarquias, né, que é a Faculdade de Medicina, Educação Física, Casa de Cultura e Esportes, a FUMAS, a TVE, a Escola de Governo, e agora tem uma nova fundação, que é a Serra do Japi. Acabou? Volta. Então, gente, essa é um panorama geral aí do orçamento. Vou pedir para o Pedro, secretário de Finanças, fazer aí as suas considerações, e depois a gente abre aí para dos questionamentos e para as colocações. Presidente, prazer tê-lo aqui. Nós é que agradecemos, secretário. Após a explanação da diretora, as considerações do secretário, já passamos direto a... Encerramos agora, então, as inscrições. Tem inscrições do público. Como não foi feito, algum do público queira se manifestar, franquio a palavra. Não querendo, vamos abrir aos senhores vereadores para que faça os seus questionamentos. Primeiro inscrito é o vereador Paulo Sérgio Martins. Ajudar o Paulo Malherbe a atrapalhar os baixinhos aqui, né? Senhor secretário, senhores secretários, senhores diretores, senhora diretora. Alguns questionamentos de ordem técnica, né? Na última apresentação do senhor, no ano de 2014, eu falei que tinha havido uma superestimação. E hoje, aparentemente, está comprovado isso numa queda, não é culpa da superestimação, mas houve uma queda, se não me engano, na faixa de 5,5%, porque o arrecadado hoje caiu de 1.557, que foi o previsto, para 1.472. É isso mesmo? Então, eu não estava tão errado na época, até porque houve essa crise, né, político-econômica. Então, eu pergunto se também, depois vai haver a resposta, se não seria temerário jogar para quase 2 bilhões esse orçamento, uma vez que nós estamos em crise ainda, numa eventual recessão ou quase recessão, se não é temerário isso, essa superestimação do orçamento. E também nós temos nos 3 primeiros trimestres, né, ou seja, uma arrecadação parcialmente de 75%, né, porque são 3 trimestres, faltando o último trimestre, foi orçado 416 milhões e foi arrecadado somente 391 milhões.
uma diferença de 25 milhões, mais ou menos 6%. Então, parece que está ocorrendo sempre esses 5,5%, 6%. É preocupante jogar isso para cima. Eu tenho receio, principalmente com essa crise política de Brasília, e isso interfere numa crise econômica a nível federal, estadual, principalmente municipal, essa superestimação, eu espero que dessa vez esteja errado, essa superestimação desse orçamento. Então, eu tenho receio quando se fala nesses quase 2 bilhões, ou 1 bilhão, 981 milhões, 883 mil e 100. Como a senhora falou, desculpa o nome da senhora, Dona Luísa falou, todos os impostos, ICMS, ISS, IPTU e ISQN, havia uma previsão acima e foram subarrecadados, né? Não sei se a palavra técnica é essa. Será que não é temerário também superestimar achar que ainda vai ocorrer esse aumento da arrecadação nesses impostos? Não seria melhor nós jogarmos, quem sou eu para falar, né? O secretário é o senhor, seria melhor nós jogarmos com um número menor para termos uma folga caso se arrecade mais, porque nós temos certeza absoluta, falo até conhecimento de causa, eu fiz GV, Administração Pública, me especializei em Finanças Públicas, eu tenho receio dessa superestimação e não cumprir, não por culpa do senhor, mas pela situação econômica do Brasil, em não se cumprir como não foi cumprido de 2014 para 2015, onde houve uma perda aí de 5,5%, 6%. Então, meu receio, e vai se agravar a crise, principalmente pela crise política, né? Eu tenho receio com essa superestimação, eu preferia que fosse subestimado o orçamento, que se continuasse num 1 bilhão e 800 milhões, 1 bilhão e 900, o que viesse a mais seria lucro. Me preocupo também, senhor secretário, senhora diretora, com a saúde econômica de Jundiaí. A gente vê em certas situações, a gente vê nas contrapartidas, isso é legal, não tem problema nenhum, onde existe a contrapartida em certas obras, em certas circunstâncias, normal, mas será que não é por falta de dinheiro? Uma coisa que a gente está temendo, disse, não sei se é verdade, isso eu não posso ser taxativo, algumas obras de UBS ou UPAs paralisadas pelo não pagamento, ou pela firma ter falido pelo não pagamento. Então, a gente tem um certo receio sobre a saúde financeira. Uma recente, que terça-feira votaremos aqui, que seria o problema do IPREJUM, onde existe, eu não sei o valor do déficit e por que o não pagamento disso, e é isso que nos assusta e acaba dando um problema também, e acaba acarretando uma diferença de números ali, né? Porque o não pagamento talvez não tenha entrado ali, não sei o quanto que é, depois vocês puderem me esclarecer o porquê não foi pago 2, 3 meses, o porquê rolar essa dívida, não digo em pedalada, mas é um mini calote aí, e aí começa a preocupar todo mundo. Parece que o DAI está com algumas dívidas, apesar de não ser da administração direta, também não sei se é verdade. Então, o que mais está preocupando a mim e alguns vereadores e a população é a saúde financeira de Jundiaí. Será que está tudo em ordem? Será que essa superestimação do orçamento não será complicada depois? Porque quando a gente falou isso em 2014, algumas pessoas até criticaram, e hoje a gente viu que caiu na faixa de quase 6%. Será que não é temerário, senhor secretário, superestimar em 2 bilhões, principalmente nessa crise econômica e política que a gente está passando? Obrigado, senhora Luísa, senhor secretário, mas ainda temo pela saúde de Jundiaí e pela superestimação orçamentária. Fazemos um rodízio dos vereadores, depois passo a palavra ao secretário. Próxima inscrita, a vereadora Marilena. Falarei daqui mesmo, viu, secretário e presidente. Boa noite, secretário, senhora diretora, amigos colaboradores aí do prefeito municipal. Em relação ao orçamento, eu tenho dúvida
em relação à própria peça que veio para cá, em relação à Fundação Serra do Japi, porque, ao remeter o orçamento, só tinha se criado a estrutura sem os cargos. Então, agora, ela não tem os encargos aqui correspondentes. Então, eu não sei se vai vir um aditivo, alguma correção para adequar, para fazer corretamente aí a informação dessa área. Também, em relação ao aporte que foi autorizado recentemente para o HU, e a gente quer saber se esse valor que está aqui já tem essa previsão do acréscimo ou se será alterado em relação ao que se compôs agora para o convênio do HU. Que eu também fiquei em dúvida, o secretário, estive aqui na audiência pública, o secretário acho que não está aí mais, e ele ficou de dar essa resposta em relação a se, nesse convênio, eu tenho algumas dúvidas operacionais, inclusive a partir de apontamentos do Tribunal de Contas, porque os repasses, o convênio, ele é operacional, ele tem um plano operacional, um plano operativo, e o repasse é global, né? E, então, não existe variação, né? Como é o São Vicente. São Vicente, ele faz uma produção que varia, depende do procedimento. É dúvida também que nós temos, então, o valor aqui. E aí, o que eu gostaria de apontar tem a ver, e vou fazer essa pergunta, porque é o último orçamento desse período, né, legislativo aqui, do executivo, e nós temos um plano de metas apresentado aqui para o legislativo. Nesse plano de metas, eu não vou olhar todas as metas, mas eu vou dar alguns exemplos. Eu não vi, né, com toda essa dificuldade de aporte de recursos, né, então investimentos bem baixos, e onde se apontou investimento de implantação de novos serviços, de ponta. Eu vou dar exemplo da assistência social, não vi se tem outras áreas. Tem a implantação de 3 CRAs no plano de metas, e a gente não viu, aliás, a gente viu proporcionalmente a outras áreas, uma redução muito grande na área da assistência social, que entra junto com o nome bonito do programa, Inclusão e Desenvolvimento Social, mas mistura mesmo com o que está lá na educação. Então, não tem 2,62% para a assistência social. Tem ações de assistência social por conta da gratuidade na educação, na FUMAS com alimentação, e no próprio Fundo Social, no gabinete do prefeito. Então, não existe o comando único da assistência para definir as áreas. Mas, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo consegue demonstrar, por exemplo, que a função assistência social, ele gasta 575 milhões de assistência à criança e adolescente. Está aí o orçamento da criança que a gente gostaria de ver um pouco na saúde, que é representar o OCA. Assistência comunitária, ele remete à assistência social, 290 milhões. Outras políticas, despesa com proteção da população em situação de rua e outras manutenções de centros de referência. Então, eu consigo ver que 2,3% está na assistência social. Embora não tenha uma exigência de percentual, a gente tem que progredir na medida que a cidade cresce e, por conta disso, tem até eventual TAC aí aguardando para fazer. Então, fica aquela dúvida, né? Dá vontade de pegar a caneta e começar a apontar recurso daqui para lá por conta das metas, que não é possível que só a gente está vendo, né? Então, tem um compromisso do Executivo. Então, eu queria saber como que a gente pode deixar, por exemplo, FUMAS, né? FUMAS tem uma distorção muito grande, que é suplementação alimentar
é um valor muito alto para a quantidade para o benefício que é proposto com a suplementação alimentar. Lá está sendo utilizado como restaurante dos funcionários, e isso a gente já tem trazido para a discussão. Tem que reverter isso, porque se apropriam para outras áreas aí, e acho que tem outras políticas para inserir. Entra aqui o aluguel social, que acaba ficando lá na FUMAS, mas quando a gente vê que a guarda tem 2,18, tá? E a assistência tem 1,66, e ainda tem que dar conta de estruturar serviço, porque não está repondo a aposentadoria. Tem CRAS para inaugurar no Vista Alegre sem funcionário. E os outros, que até 2016 pode ter um compromisso de implantar, então a gente vê que tem alguma coisa a ser vista na área da política pública mesmo. Quer dizer, não é só questão orçamentária. A gente tem que casar aí o que se comprometeu a fazer com o que está se fazendo, né? Então, a gente vê, assim, um percentual muito alto. Quando eu falo da FUMAS, eu falo com crítica, é uma crítica que a gente tentou construir, inclusive, lá na gestão. Agora, com troca, está mais difícil de dialogar. Só no PSA, dá 9,69 em relação ao orçamento da assistência social, se a gente pegar o grupo da função social, da função 8. Então, assim, é muito alto para a gente desprezar, tá? Como também eu acho alto ter um valor, mesmo que seja um percentual pequeno, até para manter convênio dentro do gabinete do prefeito, dentro da assistência social. Então, tem distorção. O Fundo Social não pode operar convênios da área da assistência. A área da assistência tem que ser clara. Então, eu acho que tem algumas coisas que, se não corrigir para o próximo, tem que se deixar alinhado com o que se propôs de metas para outras áreas, inclusive, não só da assistência. Pesou para a assistência, por exemplo, a meta comprometida para a redução de violência contra a mulher, que é o trabalho da Coordenadoria da Mulher. A justificativa é a implantação de portas de entrada da área da assistência. Também na pessoa com deficiência, no idoso. Então, as metas são muito voltadas para a pasta da assistência, embora ela não tenha a responsabilidade nesta gestão de dar conta da execução da política como um todo. Então, eu queria uma resposta bem objetiva em relação ao que se propôs de meta e ao que se tem aqui como resultado, para ver se a gente vai conseguir modificar sem a tentativa aqui de fazer emenda, porque é a vontade que a gente fica aqui para tentar conter algumas distorções. Obrigada. Obrigado, vereadora, pela contribuição. Próximo inscrito, o vereador Gustavo Martinelli. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar o secretário Pedro Galindo. Primeiro, quero lamentar a ausência de alguns secretários aqui nessa audiência. Queria fazer uma pergunta para o secretário de Esportes, ele não está presente. O secretário Cerezer também não está presente. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o aluguel da casa no Caxambu, como ficou a desapropriação, porque meu requerimento não chegou ainda, a resposta, está atrasada a resposta, mas vou perguntar aqui para o secretário. Não sou técnico no assunto, em finanças, mas eu gostaria de saber qual é o orçamento previsto sobre as publicidades das ações do governo para 2016. Referente à contribuição do IPREJUM, consta no orçamento de 2016? E qual o risco de não recolhimento? E onde foi gasto o dinheiro do IPREJUM no ano de 2015? Qual a porcentagem ou impacto no orçamento atualizado referente à folha de pagamento dos funcionários públicos após os reajustes? E a Secretaria de Obras teve uma redução no seu orçamento. Em 2013 era aproximadamente 70 milhões, se eu não me engano. Gostaria de saber para 2016, uma secretaria que realiza obras na cidade com orçamento tão pequeno e recebeu serviços da Secretaria de Serviços Públicos, galerias e outros serviços.
E a previsão para a Guarda Municipal. Sabemos que está tendo um avanço, contrataram novos guardas, e sobre a estrutura referente à compra de viaturas. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, o vereador Gerson. Senhor presidente, Marcelo Gastaldo. Gosto de falar aqui que agora puseram o microfone para o Paulo Malherba, mais alto. Mas eu não estou mais 48 anos de idade, presidente. Acho que a gente já aprendeu na vida que nós temos que ser de luta e não só de lamentação, né? Então, ao contrário de alguns, eu me sinto muito satisfeito de ver que, com toda a crise que temos no país, nós estamos entregando 1.080 moradias em parceria. Portanto, a Prefeitura conseguiu ter verbas para parceria para fazer 1.080 moradias no Novo Horizonte, conseguiu verba para fazer parcerias em mais 400 unidades de habitação ali no Jardim São Camilo, que está pronta. Com toda a crise, vereador Márcio Petecossi, conseguiu asfaltar o Balsam, que há mais de 20 anos o senhor esperava. Com toda a crise, vereador Zé Dair, está lá o Nova Conquista, está fazendo um centro esportivo. Então, tem muita coisa acontecendo nessa crise e muita coisa para celebrar. E muita coisa para celebrar. Até onde tem problemas, vereador Marcelo, está sendo feito, porque muitas reformas de unidade básica de saúde estão sendo feitas. Hoje, os vereadores da Comissão de Saúde, outros vereadores, fiquei sabendo, estiveram no Jardim do Lago, e também tem obras que vão estar acontecendo lá. Então, nós estamos vendo muitas coisas positivas acontecendo, e em todos os setores. E acredito que, mesmo com a ausência de secretário, tem vários outros aí, e tem secretários aqui responsáveis, inclusive o secretário responsável pela administração, pela Casa Civil, Denis Krupp, está na casa, também pode estar respondendo qualquer questionamento. Qualquer questionamento. Aliás, questionamentos que hoje são feitos, presidente Marcelo Gastaldo. Porque hoje a gente discute se vai fazer 10 emendas, 5 emendas, se vai fazer um requerimento, 2 requerimentos, 3 requerimentos, porque antes que eu falo, 3, 4 anos atrás, 20 anos atrás, isso não vem ao caso, não era feito. Aliás, com todas essas questões, ao contrário de outros, eu fico satisfeito quando eu vejo o orçamento de Jundiaí, e a gente pode comparar com a região ou com qualquer lugar, onde as pessoas prometiam que ia entregar casa, moradia popular, em outras cidades aqui do lado. E Jundiaí está entregando, vereador Porgato. E Jundiaí está pronta. Quando você vai lá, doutor Pacheco, e faz o asfaltamento no Novo Horizonte, uns discutem que é 8 quilômetros, se fez 7, 6 até agora, mas fez, você está colaborando com as pessoas. Aí, fala que não tem verba, eu estava conversando com o vereador Rogério Ricardo hoje, aí ele estava falando, porque 200 vagas de creche no Voturucaia, a única coisa que ele reclamou, porque se não reclamasse, não era o nosso companheiro Rogério, foi da questão da saúde, que ele quer uma unidade básica nova lá, e tem razão. E tem razão de que... Mas ele falou de obra, falou do centro esportivo que estava lá parado e entregou, falou do asfaltamento que está sendo feito no Estância Alpina, falou das obras que o DAI fez lá do Bianchini, em todos os outros locais, o Zé Dair fala do centro esportivo, o Márcio estava falando lá da unidade básica de saúde do Tarumã, que está ampliando, mas está falando também que está procurando uma para alugar, e não é do Marcelo Cerezer, mas está procurando uma casa, e aí as pessoas podem ajudar a achar. Aliás, a vereadora Marilena Negro fez aqui um requerimento de 2009 para cá, para ver quais são as condições das casas alugadas na cidade de Jundiaí, pela prefeitura, porque não é só agora que aluga a casa, né, vereador presidente Marcelo Gastaldo. Aliás, alugava muito, e a gente sabe que alugava, de quem alugava, e é bom que venha essas discussões à tona. É bom que venha essa, é bom que venha do IPREJUM, precisa vir do IPREJUM. Aliás, até porque as contas do IPREJUM estão rejeitadas, e não desse governo. Porque esse governo não teve problema, até que eu saiba, do IPREJUM. Mas precisa olhar o que é que está acontecendo. Precisa olhar, porque a história é uma sequência. E as discussões têm uma sequência. Então, a gente tem muita coisa boa para falar, muita coisa boa para apresentar. Está aí as contrapartidas. Estive lá com o presidente Marcelo Gastaldo, que acabou de entregar lá, no domingo, uma parceria entre uma empresa da cidade, a Santa Ângela, da família Benassi,
da família Benassi, junto com a Prefeitura Municipal, num parque lindo, lindo o parque, lindo o parque. Ontem fui no centro, saí daqui, eu, o vereador Rogério, e o secretário de Relações Institucionais, Iralcio Tarini, e fomos ver o centro, com toda a dificuldade, todas as prefeituras parando o Natal, a nossa estava lá, e lotado o centro, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Então, tem questões positivas. Ah, o orçamento vai diminuir 5, vai aumentar 10, está aí coisa que eu nunca liguei. O que eu ligo e o que eu me preocupo como vereador é se vão ser feitas as obras necessárias para a população de Jundiaí. E a hora que eu vejo que tem foco em moradia, a hora que eu vejo que tem foco em mobilidade urbana, a hora que eu vejo a turma reclamar da Guarda Municipal, e nesse governo 50% de guardas novos foram contratados, a hora que eu vejo falar de Guarda Municipal e vejo aquele ônibus e todo aquele equipamento para o crack é possível vencer aqui, é sinal que a coisa está desenvolvendo. Então, se desenvolve para as pessoas, se desenvolve para quem quer modernidade, como é a questão da cidade caminhável, como é a questão do plano diretor participativo, como é a questão da ponte torta que estava lá caída, que era uma coisa importante para nós e que está resgatando. Mas também faz para a pessoa que mora no Voturucaia, na Vila Lambi, no Balsã e em todos os cantos da cidade. E quem quiser sair daqui e em qualquer bairro da cidade, eu desafio a mostrar se lá não tem uma obra. Está lá o Parque do Jardim do Lago, que ficou parado lá um tempão, que essa administração foi lá e fez. Tem ruas no Jardim do Lago, ficaram lá mais de 20 anos esperando o asfalto, essa administração foi lá e fez. E isso acontece lá e acontece em outros bairros da cidade. E ainda nesse mês, que o nosso coração está pulsando mais forte, que a nossa cidade, que nós tanto gostamos, tanto valorizamos, faz 360 anos, a gente tem muito a que celebrar. E está focado para estar buscando mais coisas para o desenvolvimento. Parar de achar que é esse ou aquele, ou mudar de atitude quando muda de governo, porque a atitude tem que ser reta. Eu fui vereador aqui no mandato de um prefeito do PSDB, e eu tenho orgulho de ter ajudado e ajudado muito o saudoso Ari Fossa em governar a cidade, com a responsabilidade de vereador. Eu fiscalizava, mas eu conversava, dialogava e celebrava junto, porque as coisas boas, vereador Zé Adair, tem que ser celebrada. Menos mimimi e mais desenvolvimento para Jundiaí. 360 anos com o coração batendo forte. Parabéns, secretário, por Jundiaí, com todas as dificuldades que estão vivendo no país, ter o equilíbrio de a gente conseguir chegar no fim do mês de dezembro e pagar o 13º sem ter que dispensar nenhum funcionário. Obrigado, vereador Gerson. Nosso último inscrito, vereador Zé Adair. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, senhores vereadores, ao secretário Pedro Nalino. Bom, só para endossar o que o Gerson disse, é o seguinte, eu também acredito, porque existe duas questões na vida do ser humano. Aquela que ele conhece e acompanha e fala com convicção, e aquela que eu ouvi falar, né? Que hoje é que acontece muito do ouviu falar e isso que acaba estragando. Eu também acredito que nós estamos hoje vivendo um momento difícil no país, uma crise política e financeira, e a cidade de Jundiaí, esse berço adorado que nós adoramos, está tirando de letra, porque vem acontecendo muitas coisas boas na cidade, é só as pessoas acompanhar de perto que vai ver. Eu acho que o nosso prefeito, Pedro Bigardi, vem desenvolvendo um grande trabalho na cidade, está conseguindo segurar uma onda que não é fácil para ninguém, né? Se coloca no lugar dele e segura. É isso que eu quero ver. E hoje, várias coisas aí, se nós for hoje ponhar na balança o que é negativo e o que é positivo, com certeza absoluta, o positivo está muito acima do negativo. A gente não pode ser burro e ignorante de querer enxergar de outra forma. E eu vi aí a apresentação do orçamento, eu gostaria só de alertar de alguma coisa, que eu acho que ainda hoje um gargalo que a gente está tendo na cidade, porque nós falamos da saúde, a saúde tem problema? Tem. Mas se nós comparar a cidade de Jundiaí
com o estado de São Paulo, nós estamos muito na frente, graças a Deus, né? Aí um problema que nós estamos tendo na cidade de Jundiaí hoje, que eu acho que ainda é um gargalo, é o problema de creche. Porque se nós pegarmos hoje o que a prefeitura paga de vagas de creche particular, daria para construir muitas creches, aí em 2, 3 anos. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque isso aí, secretário, eu não tenho esses números de quanto a prefeitura ou a Secretaria de Educação investe hoje em vagas de creches particulares. Então, eu acho que ainda é um gargalo. E aí eu gostaria de saber se para esse orçamento do ano que vem existe alguma previsão de construção de creche, se nessa verba que vai para a educação, se há um desmembramento nessa verba para alguma parte para as creches. Porque não é toda a cidade. Hoje tem algumas regiões que está razoavelmente bem, mas tem alguns locais que é gargalo. O caso da Vila Anambi, Jardim Tamoio, que está o Márcio aqui, que é alguns bairros que hoje tem um déficit muito grande de vaga de creche. Do contrário, eu acho que as coisas andou bem, e eu, como vereador nesses 3 anos, né, que está terminando aqui o ano de 2015, e eu me sinto feliz, e eu acho que tanto a prefeitura, o executivo, quanto o legislativo, eu acho que a gente fizemos um grande trabalho dentro de um fogo cruzado aí, que é essa crise financeira que nós vivemos hoje. Mas eu acredito que em 2016 agora muita coisa boa vai acontecer ainda, tá? E é isso que eu queria ver. Mas a creche nós não podemos esquecer de colocar no orçamento do próximo ano, que é um gargalo, pelo menos em determinados setores. Obrigado. Obrigado, vereador. Retorno ao secretário para as suas considerações. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Marilena, é um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos entrar nessa discussão porque o presidente acabou de me dizer que, me confessar aqui que é corintiano, mas eu sei que tem um monte de palmeirense e um pequeno monte de santistas aqui em Jundiaí querendo ver o jogo. Então vamos lá. Primeiro, esse município apresenta o que a gente chama de déficit orçamentário, que é uma diferença entre o que é previsto de arrecadação e o que é efetivamente arrecadado, desde 2009. Então, o município, nos anos de 2005, 6, 7, 8, apresentou superávit. Ele arrecadou mais do que previu. De 2009 para frente, ele arrecadou menos do que previu. Nós começamos, esse governo, o governo do prefeito Pedro Bigardi, começou a tentar colar de novo o previsto no realizado. Nós chegamos, eu não me recordo do ano, mas nós chegamos, eu acho que em 2011 ou 2012, a um déficit orçamentário na casa de 170 milhões de reais, o que era algo próximo de 10% do orçamento total. O problema é que, para virar o Titanic, não é simples, e não é da noite para o dia. Isso porque existem vários contratos, vários serviços que vão sendo aportados para o município, e, naturalmente, o município não quer abrir mão desses ganhos de qualidade que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente vem racionalizando despesa, e sim, isso é fundamentalmente o que tem garantido a saúde financeira do município, em especial em relação aos demais municípios do Estado. Então, enfim, ninguém aqui vive numa ilha, é evidente que a gente sofre os efeitos da crise econômica inicialmente, no mundo todo, mais política no Brasil, mas também não é só política no Brasil. Mas existe um problema. Esses dias eu dei uma entrevista na rádio e falei, enquanto em Brasília brigam para ver quem manda, o cachorro está sem alimento, né? Porque está todo mundo discutindo quem é que manda. As notícias de hoje são bastante elucidativas da situação. O fato é que
mercado financeiro, investidores de bolsa de valores, industriais, ninguém está querendo botar a mão na carteira, botar a mão no bolso para enfiar na produção ou em qualquer lugar que seja. Primeiro porque, para segurar a inflação, se aumenta a taxa Selic e acaba se tornando extremamente convidativo emprestar dinheiro para o Banco Central, para o governo federal. É muito mais seguro, mas também não produz absolutamente nada. É dinheiro produzindo dinheiro. Aqui dali, bem, a gente não come dinheiro, a gente usa dinheiro para comprar as coisas, mas dinheiro que produz dinheiro não é absolutamente nada, é uma excrescência do próprio sistema capitalista. Agora, se os senhores puderem perceber, o crescimento de receita estimada de 2015 para 2016 é inferior à inflação. Então, nós sim estamos indicando já há 2 anos a curva de estimativa de receita para baixo, para que ela grude, para que ela volte a colar na receita real. Agora, realmente, vereador, eu acho que o senhor tem toda a razão, não é exatamente na superestimativa da receita. O que eu acho é que a gente subestima, me desculpem, eu sei que várias pessoas aqui, não só os vereadores, vivem de política, mas e agora eu falo como um cidadão absolutamente comum, talvez o nosso erro seja subestimar a capacidade de um monte de político de fazer bobagem. Por quê? Porque aí eu vou aproveitar para responder um pedacinho primeiro do que a vereadora Marilena falou. A primeira responsabilidade, é por isso que eu digo que a crise não é só política, a primeira responsabilidade de um gestor público, em especial na área de finanças, mas não só na área de finanças, é com o equilíbrio das contas. Essa é a primeira responsabilidade. O tempo todo nós estamos pensando no custeio, nos investimentos, e isso daqui é o peixe. E o tempo todo a gente está olhando para o gato, que é o equilíbrio das contas. O tempo todo, o tempo todo. Então, essa é a primeira responsabilidade. Me desculpem, não é um plano de metas. Nunca vai ser. A primeira responsabilidade é sempre equilibrar as contas. Porque se o governo federal tivesse equilibrado as contas, mas não só esse governo federal, se o governo Menem na Argentina, se o governo Frei no Chile, se os governos populistas na Grécia, ao longo do tempo, tivessem se preocupado com o equilíbrio de contas, a gente não teria, hoje, nem o caldo de cultura, nem o cenário de fundo que a gente tem no mundo. Mas não. Isso é um discurso pró-austeridade? Não. Isso é um discurso pró-racionalização. Isso é um discurso que muitas vezes, na Secretaria de Finanças, a gente usa para combater um argumento que nos é colocado todo santo dia, 20 vezes ao dia. Mas isso é uma questão política. Como se a política tivesse por si só o condão de inventar dinheiro. Ela não é sozinha para inventar dinheiro. Ela inventa dinheiro? Sim, inventa. Ela traz dinheiro. Mas ela não é sozinha para inventar dinheiro. E políticas mal feitas são ótimas para destruir dinheiro. Então, nós estamos sim embicando, fazendo convergir as nossas curvas. Realmente, talvez a gente esteja subestimando a capacidade, em especial do presidente da Câmara Federal, da presidente da República, no geral, de fazer bobagens. Eu estou me sentindo bastante à vontade porque, claro que eu tenho uma análise política e é evidente que eu tenho lado nessas coisas, nessas discussões, mas eu sou secretário de Finanças de Jundiaí. E eu vou defender a cidade onde eu moro há muitos anos, há mais de uma década, e onde eu trabalho o tempo inteiro, contra qualquer um. Seja ele Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Dilma Rousseff, tanto faz. Trabalho aqui, eu uso essa cidade. Então, nós estamos fazendo essa embicada de curva. Para o ano que vem, o percentual de crescimento é de 6,5%. Então, ele já é menor. Agora,
Uma boa participação disso é do ICMS, que aí tem um problema. Mas o crescimento do ICMS previsto a partir da previsão desse ano para a previsão do ano que vem é de 6,5%. Só que nós temos algo em torno de 10% de inflação e nós temos algo em torno de 6% de aumento de índice de participação do município de Jundiaí no bolo do ICMS. Pô, como é que no meio da crise o índice de participação de Jundiaí aumenta? Porque Jundiaí tem uma base produtiva muito diversificada, então não cai tanto a atividade econômica aqui, quanto cai em outros municípios que são muito dependentes de uma ou de duas atividades econômicas estritas. Então, por exemplo, o ABC está desgraçado, porque ele é muito apoiado em montadoras, aí despenca a venda de veículos no país e a exportação, despenca o ABC junto, inteiro. Mas por quê? Porque não existe diversificação. E não é o caso de Jundiaí. Na medida em que a gente cai menos do que os outros na atividade econômica, no índice a gente sobe, porque o índice é uma soma 100. Então, se alguém caiu, eu subo. Então, me parece bastante razoável que a gente tenha uma previsão de elevação da receita de ICMS, e aí sim, da real, e eu estou falando do ICMS porque ele é mais de 1/3 do orçamento, na casa de 15%. Eu acho bastante razoável. Eu tenho algo em torno de 6% de crescimento de índice e tenho algo em torno de 10% de inflação. Não estou nem contando, como normalmente a gente contava em Hortolândia, com crescimento de PIB, até porque o PIB não vai crescer, vai decrescer. Com relação à questão de contrapartidas e recursos próprios, eu, particularmente, tenho uma crítica a uma política muito antiga de Jundiaí. Jundiaí, ao longo do tempo, se apoiou pouco em transferências voluntárias, em habilitação de programas de ministérios, usando muito seus recursos próprios para fazer investimento, ou mesmo custeio, tudo mais, na saúde. E o governo federal tem dinheiro. Ou tinha. Não, tem. Pode não ter tudo que precisava ter, mas que tem. Não, nós aqui recebemos alguns dinheiros do governo federal. Então, se a contrapartida básica for de 10%, eu prefiro fazer 10 obras com o mesmo dinheiro que eu faria uma se eu usasse só recursos próprios. Eu acho isso bastante razoável. Claro que a opção sempre vai ser transferência a fundo perdido, segunda opção, operação de crédito, e aí vamos em frente. Eu não sou secretário de saúde, não sou secretário de administração, mas a paralisação da obra, na finalização da UPA do Novo Horizonte, não se deu por falta de pagamento. O problema é que a empresa, num determinado momento, sentou na frente do diretor administrativo e financeiro, o dono da empresa, o representante da empresa, e falou: eu quero o dinheiro na frente. O que é absolutamente contra a lei e contra o contrato. Aí, mas você está doido? Você quer o dinheiro na frente? É porque os outros municípios não estão me pagando. Pô, mas nós estamos pagando em ordem. Então por que você vem cobrar da gente? Porque vocês são o único município que está pagando. Então ótimo, então a gente é penalizado porque a gente está em dia. Mas o fato é que a empresa, ela sim, tomou calote de um monte de outros municípios, ou de um, ou de dois, alguma coisa nesse sentido, e aí ela é que começou a fazer água, porque ela não tinha capital de giro para sustentar uma obra daquele porte, apesar da legislação nos impor a obrigação de licitar e dar prioridade para esse tipo de empresa, para ME, EPP, coisas desse tipo. Eu sou contrário a essa ideia, porque determinadas obras, determinados contratos, eu acho que o privilégio a empresas menores, e eu sou dono de uma EPP, o privilégio é grande demais, além do que poderia ser. Principalmente porque nós estamos tratando muitas vezes de áreas como obras, que requerem uma capacidade de sustentação, porque assim, a Caixa Econômica Federal tem que aprovar medição e tudo mais, então demora,
e aí a empresa não tem caixa para ter capital de giro para sustentar. Então, esses financiamentos federais, Minha Casa Minha Vida, coisas desse tipo, ou Ministério da Saúde, esses que são via Caixa Econômica, de verdade, eu não recomendo a nenhum empreiteiro de empresa média que entre. Isso daí é para quem tem bala na agulha mesmo, para segurar, porque às vezes demora para a Caixa aprovar a medição. Não é prefeitura, não, é Caixa Econômica. Com relação à história do IPREJUM, bem, não me parece que seja tema estrito de uma audiência pública de LOA, de lei orçamentária. Mas vamos lá. O projeto de lei que tramita na Câmara Municipal é uma atualização de uma lei que foi aprovada em 1996, durante um governo André Benassi, dos governos do ex-prefeito André Benassi. Essa lei foi, em 2000, se eu bem me lembro, o prefeito era o senhor Dr. Miguel Haddad, ela foi alterada para se atualizar, porque o Ministério da Previdência Social, ele modifica as regras de parcelamento, inclusive dos regimes próprios, quase que o tempo todo. Em 2000, ela foi alterada para estender o prazo do parcelamento já vigente, que era de 48 meses, para 360 meses, são 30 anos. E depois disso, o Ministério da Previdência Social modificou também drasticamente as regras de parcelamento. O que nós estamos fazendo agora é atualizar a ferramenta. Isso daí é fundamental, tanto quanto o governo Benassi fez, me parece que o governo do ex-prefeito Ari Fossen também fez, o governo do ex-prefeito Miguel Haddad fez. Não vejo muito problema em relação a isso, mas também essa questão vai ser discutida quando o projeto de lei vier à votação. Eu insisto em dizer, não é esse o tema de hoje. Com relação à Fundação Serra do Japi, ela era um desejo do prefeito Pedro Bigardi, uma determinação dele. Ela tinha que ser criada, ele foi um dos grandes defensores da Serra, quando era deputado estadual e tudo mais, mas não existia nenhuma previsão de preenchimento efetivo dos cargos imediatamente. Então, a proposta da Secretaria de Finanças ao prefeito foi de que nós criássemos, com um baixo impacto orçamentário e, ao longo do ano, fôssemos, na medida das necessidades e das possibilidades, suplementando a dotação para prover a fundação de serviços reais de estrutura real. Em relação ao HU, a complementação que tem que ser feita é uma complementação que, pode ser buscada externamente. Nós estamos fazendo um esforço, vereadora, hercúleo, para habilitar programas junto ao Ministério da Saúde. É um esforço grande e tem produzido um grande resultado. Só para os senhores terem ideia, entre 2014 e 2015, a participação do Tesouro de recursos próprios na saúde, eu tenho que falar isso baixo, o Casarim não está aí, né? Não devia estar. A participação do Tesouro de recursos próprios na saúde caiu em 10%. Mas a saúde não caiu. Por quê? Porque graças ao trabalho dele, eu não queria falar isso porque vão achar que é jogação de confete. Graças ao trabalho da equipe do Casarim, a participação de programas habilitados que tornaram possível a transferência de recursos do Ministério da Saúde para o município de Jundiaí aumentou em 10%. Então, isso para nós é bastante relevante. Por isso que a gente estava falando de contrapartidas e tudo mais. Bom, o município presta um serviço que é coberto teoricamente pelo SUS. Por que o SUS não vai financiar? Por que o município tem que superfinanciar? Não, então a União tem que participar desse financiamento. E isso vem acontecendo, a União está devendo um monte de dinheiro para a gente, mas já está melhorando,
tem que ser buscada internamente através de racionalização de despesas, essa complementação, e deve ser discutida, considerando a natureza do HU, deve ser discutido, me desculpem, o papel do HU, como de resto o papel de Jundiaí na região. Porque como o secretário de Saúde dizia na audiência pública dessa semana, se Jundiaí cumpre um papel regional ou subestadual, a gente tem que ter financiamento decente para isso. A gente tem que ter financiamento mínimo compatível com a despesa que a gente tem por parte do Estado, por parte da própria União. Muito mais hoje por parte do Estado do que pela parte da União, porque a União já dá um monte de dinheiro e porque, do meu ponto de vista, de novo, como cidadão, o Estado está devendo, em especial no que diz respeito àquele hospital regional. Disse isso outro dia na entrevista que eu dei para a Rádio Difusora, por fora Bela Viola, mas eu gostaria até de pedir para a imprensa entrar lá às 11 horas da manhã e fotografar, comparando o interior do hospital regional com o interior do Hospital São Vicente. Porque o Hospital São Vicente está fervendo o tempo inteiro. E o hospital regional parece a recepção do Hospital Sírio-Libanês, de tão tranquilo que está. Isso daí é um problema para a gente, porque a gente acaba cumprindo, do ponto de vista municipal, um papel regional, que é um papel que deveria ser estadual. Mas não tem problema, desde que isso seja financiado. Eu não me recuso a tocar esse serviço, contanto que ele seja condignamente financiado. Ou então o que vai acontecer é que os jundiaienses, que sim, elegem todos os senhores e elegem prefeito e vice-prefeito, não vão gostar muito, porque os jundiaienses estão financiando toda a região, pelo menos na área da saúde. E isso é desagradável, é bastante desagradável para qualquer um de nós mesmo. O orçamento da SEMAD, da Secretaria de Assistência, em recursos próprios, ele é maior do que em 2015 para 2016. Eu concordo com a vereadora quando ela diz que ele é pequeno, ele é insuficiente. Eu concordo plenamente com isso. Mas, por exemplo, decresceu a habilitação em programas do MDS. Caiu a habilitação. Reduziu os recursos. Isso é ruim, porque da mesma forma que a saúde tem, é evidente que a saúde no país tem muito mais dinheiro do que a assistência, apesar de também ser subfinanciada, mas da mesma forma que existe um SUS, existe um SUAS. O SUAS é muito mais recente, uma criancinha diante do SUS, mas o fato é que não pode cair repasse da União. Ele tem que subir. Eles são feitos para subir. E isso atrapalha para caramba. Existe a perspectiva muito imediata, muito breve, de abertura do CRAS no Céu das Artes, e existem, porque nem toda despesa de implantação, de verdade, é uma despesa, ou precisa ser uma despesa. Assim, o que a gente vem discutindo com o secretário Rodrigo, desculpa, é no sentido de readequar espaços que hoje vêm sendo ocupados para... ocupados não necessariamente pela SEMAD, por outras secretarias, por outros órgãos da prefeitura, para botar CRAS aqui, CRAS ali e vamos em frente, mas não necessariamente através de despesa, recurso próprio. É difícil? É bastante, ainda mais com essas restrições orçamentárias muito severas que a gente vive, mas a gente vem discutindo e vai tentando. Agora, eu não vou me meter, vereadora, na discussão sobre emendas para lá, emenda para cá. Isso daí, para mim, eu me lembro muito do artigo 2º da Constituição, como é um dos primeiros eu li, cheguei até ele. Poderes independentes, harmônicos, mas, assim, emenda parlamentar é função desta casa. Não, o Executivo apresenta a proposta.
O resto é com os senhores e com as senhoras. Fundo Social de Solidariedade, eu queria, desculpe o trocadilho, mas é de propósito, eu queria me solidarizar com a vereadora Marilena. Eu acho muito estranha a existência do Fundo Social de Solidariedade, em especial fora da Secretaria de Assistência. Eu já conversei com o prefeito sobre isso, ele concorda com essa ideia. Isso é uma ideia que nós temos de modificação, caso determinadas coisas aconteçam no ano que vem, em especial em outubro. Vereador Gustavo, publicidade para o ano que vem é de R$6 milhões, aí eu estou incluindo tanto a publicidade institucional, divulgação institucional, quanto atos legais, atos oficiais e tudo mais, está dentro da lei. A questão do IPREJUM, acho que eu já falei, percentual da folha para o ano que vem é de 46%. Claro que se toda a arrecadação se realizar, mas hoje eu diria para o senhor que está na casa de 48,5% em relação ao orçamento deste ano. Como o orçamento tende a subir e a despesa já está comprometida, é possível mesmo que a gente fique em algo em torno de 46%, 47%. Para sua felicidade, o meu número da sorte é 45. Eu sempre defendi, outro dia eu estava falando isso com o Toninho Evangelista, disse, o meu número correto para despesa de pessoal é 45, nós vamos tentar chegar lá. Pelo menos para despesa de pessoal. Com relação à questão do orçamento da SMO, as secretarias têm o orçamento baseado em critérios que são de ordem legal, primeiro, temos que respeitar todos os contratos que estão sendo firmados e tudo mais, e com base nos investimentos que vão ser feitos pela prefeitura, definidos, seja em plano de metas, pelo prefeito, nas formas que nós conhecemos de definição. Muitas vezes, estas obras estão alocadas nas secretarias. Isso daí a gente faz bastante para facilitar a apropriação, por exemplo, na saúde e na educação. A gente poderia deixar, ou no transporte, do BRT, mas no caso da saúde e da educação, esse caso é bastante ilustrativo. É claro que a gente poderia deixar os mesmos dinheiros, me desculpem a brincadeira, que a gente vai usar para construir isso, aquilo outro, na Secretaria de Obras. Mas o empenho vai ser assinado pelo secretário, que é o ordenador de despesa. E o ordenador de despesa na educação é o secretário de Educação. Na saúde, mais ainda, por causa de fundo municipal, é o secretário de Saúde. Então, não tem sentido a Secretaria de Obras definir a regra, fazer licitação, definir as regras de licitação e tudo mais, para uma outra secretaria se comprometer com a despesa. Por isso elas ficam lá. Agora, a Secretaria de Obras é a gerenciadora de absolutamente todas as obras do município. De absolutamente todas. Eu não vejo, de verdade, a gente não... vereador, não é preciso no sentido de dar precisão, não tem precisão fazer uma apuração de orçamento por secretaria. O mais correto é fazer por função. Porque a gente vai ver, muitas vezes, que, por exemplo, a função educação é maior do que o orçamento da Secretaria de Educação. Por quê? Porque a Secretaria de Administração compra várias coisas para a educação, para a função educação. Então, assim, o orçamento por secretaria é o orçamento necessário, mínimo necessário, e vai ser sempre o mínimo necessário, porque nós não temos gordura. Volto a dizer, gordura em Jundiaí só teve, nos últimos 15 anos, pelo menos, nos 4 anos do governo do falecido Ari Fossen. Gordura, superávit orçamentário, arrecadou mais do que estava previsto. Nos outros, não. Isso tem número de Tribunal de Contas, aferido, aprovado, para mostrar para quem quiser. E eu não estou fazendo juízo de valor disso, não. Eu só estou dizendo que é um fato contábil. Então,
Eu recebo, eu acho que todos os secretários, ao longo dos meses, chorando suas pitangas para mim. E o secretário de Obras é um dos grandes, o outro está ali, já levantou o braço, se acusou, é o secretário de Esportes, é outro grande chorão. O secretário de Saúde é pior, porque ele não chora, mas ele chega e fala assim, ó, vai ter gente chorando. Aí é duro, quando vai ter povo chorando, porque secretário a gente manda para cá, manda para lá, no final das contas, porque é tudo colega de trabalho. Agora, povo não, porque a gente está aqui para cuidar da gente que está aqui do lado. Aí é mais duro, porque eles têm um argumento muito comovente. Compra de viatura da GM. Vereador, veículo de uso intensivo, quem comprar, eu chamo de burro. Eu estou falando de veículo de uso intensivo. Assim, eu provo por A mais B, mas é claro que isso aí é um estudo absolutamente técnico, mas eu provo por A mais B, que é muito mais barato, cerca de 30% mais barato, alugar um veículo de uso intensivo, estou falando de viatura de guarda, ambulância, do que comprar. Outros veículos não. Então, por exemplo, se Jundiaí tivesse uma frota para atender prefeitos e secretários, a utilização é muito mais branda, a utilização desses veículos. Então, pode valer a pena comprar. Mas, veículo de guarda e ambulância, eles estão na manutenção quase que o tempo todo. E isso daí, eu já fiz um monte de conta em um monte de cidade diferente e sempre dá o mesmo resultado, variando entre 25% e 30%. A economia. Volto a dizer, para veículos de uso intensivo. Os veículos da CETRANSP é a mesma coisa. Rodam muito. Rodam 200 quilômetros, às vezes, por dia, numa cidade. Aí é uma destruição. E o problema maior é o seguinte, a gente consegue, se a gente tiver um contrato de locação, a gente consegue manter frota reserva. Se a gente comprar, a gente não mantém frota reserva nenhuma. Porque aí é ilusão total. Eu achar que o Denis vai manter lá na garagem 5 carros parados ao longo do tempo, porque minha frota é reserva. Imagina, vai todo mundo usar. Isso daí é a vida como ela é. Mas sim, nós temos previsão, deve publicar aí pelos próximos dias, se é que já não publicou, não sei, uma licitação de locação de viaturas para guarda. Até porque, se a gente aumenta o efetivo, muito embora nesse período eles façam mais a pé, porque estão muito mais concentrados no centro da cidade, mas realmente a gente aumenta o efetivo, para botar todo mundo para rodar, a guarda tem que estar em todos os cantos da cidade. Vereador José Adair, essa é outra situação, a questão das creches, é outra situação onde as contas, os cálculos dizem o contrário da nossa percepção. Uma vaga em creche particular custa hoje para a prefeitura R$ 665. Vamos imaginar, assim, já ficou sem aumento do ano passado para isso. Vamos imaginar que passe para R$ 700. Essa mesma vaga numa creche nova, numa creche pública, ela custa algo em torno de R$ 800. Isso quer dizer que a política do município tem que ser de terceirizar todas as vagas de creche? Não me parece que seja correto, até porque o empreendedor privado vai aonde tem demanda grande e tudo mais, porque ele não pode perder, se sai um aluno, ele tem que botar outro rapidamente, tudo mais, então ele vai sempre trabalhar onde tem demanda. O aparelho de Estado tem que suprir toda a demanda. Aonde ela é grande, onde ela é pequena. Então, sim, nós precisamos sempre estar de olho, principalmente aonde a demanda é menor. Porque lá tem criança que precisa de creche e tudo mais. E aí a gente vai usando a compra de vagas para regular a demanda. Mas nós temos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público,
para dar conta de zerar ao longo do tempo, a nossa demanda reprimida. Secretário, só uma sugestão, é que eu vi que o secretário Poli está aí. Talvez ele tenha aí uma noção, teve cadastramento recente de lista de espera, porque acho que a pergunta dele foi bem objetiva, né? Onde é o gargalo aí da questão, se é na contratação, se é na previsão de investimentos? Acho que seria legal ele falar. Eu não sei, o gargalo que a gente vê é demanda reprimida. Aí existem alguns lugares onde a gente já discutiu com a Secretaria de Educação, onde as creches existentes vão ser ampliadas, e aí existe previsão orçamentária para ampliação, e existem lugares onde a demanda é grande o suficiente para a gente ter um investimento no sentido de compra. Por quê? De compra de vagas. Por quê? Porque na Mancha Central, para a gente construir uma creche hoje, a gente precisaria desapropriar. É caro a beça. E eu não estou falando no centro da cidade, eu estou falando na mancha urbana mais geral. Se eu chegar hoje no Novo Horizonte, para desapropriar um terreno, vou pagar caro. Vou pagar caro para isso. Só dando um exemplo do que é o atual vetor de desenvolvimento da cidade. Quer falar? Esse daí está mais nervoso do que todo mundo aqui. Porque eu torço para o Flamengo, o presidente torce para o Corinthians e ele torce para o Palmeiras. Ele precisa chegar em casa. Mas por dentro eu sou vermelho. Então, eu acho que, contrariando a lógica do que foi falado aqui, a gente vem diminuindo, né, a fila de espera em creche. Há um crescimento na cidade, evidentemente, da procura por vagas em creche, por vários fatores. Um dos fatores no caso do vetor oeste que foi falado, né, uma vinda de pessoas de outras regiões do país para cá, mas lá nós estamos construindo 2 creches, né, e os governos anteriores não construíram creches lá naquela região. Então, nós estamos entregando 2 creches agora, provavelmente em janeiro, né, porque estão em fase de acabamento. Vamos já previsto no orçamento contratação de pessoal, compra de mobiliário. Então, essas 2 creches serão entregues agora no início do ano. Com relação à compra de vagas, é exatamente isso que o Galindo falou. Mas nós temos também um estrangulamento na cidade, porque a gente abre chamadas públicas e não existem mais escolas particulares que possam oferecer vagas para a gente. Então, nós estamos também no limite das compras de vagas. Embora estejamos negociando aí com o pessoal das escolas particulares também, uma possibilidade até de readequação do valor do repasse para eles, mas assim, não dá para resolver esse problema de uma hora para outra, né? Então, neste governo, nós já entregamos, até o final do ano, 3 mil novas vagas em creche, né, já através de compras, principalmente. Estamos fazendo uma reordenação no sistema para que algumas unidades escolares onde há espaço, a gente construir mais salas de aula para absorver, né, parte dessa demanda de creche. E há uma notícia de 2011 na capa do Jornal da Cidade que mostrava que lá no governo anterior esse problema já existia, não é de hoje, né? É uma realidade que, se a gente for olhar outras cidades, o próprio juiz, né, em audiência que nós tivemos com ele, reconheceu isso. Essa semana tivemos uma reunião com o juiz. Ele começou a reunião falando justamente assim, né? Há um esforço do município, de todos os entes, inclusive do judiciário, para que haja um acordo para que a gente resolva esse problema. E o problema, né, nós tentamos resolver através de um TAC, né, que nós estamos cumprindo. Até o final do ano, vamos cumprir o que foi estabelecido para esse ano. Para o ano que vem, já tem dotação orçamentária para cumprir também as 850 vagas do ano que vem, né? E vamos nessa perspectiva de tentar
zerar. Eu não sei se conseguimos, né, Galindo? Por Tentar conta a gente tenta, né? do crescimento populacional da cidade. Isso vai depender muito de outros fatores, né, da própria questão que tem sido discutida no plano diretor, de a gente olhar com carinho para certas regiões da cidade, para que elas não sejam prejudicadas, né, com o adensamento populacional, mas onde tem esse adensamento hoje, nós estamos atuando, que é o Vetor Oeste, construindo 2 escolas, porque é uma região onde, de fato, há bastante demanda. Outra região que tem bastante demanda, que é na região leste, que é onde nós estamos fazendo as adequações nas unidades escolares para absorver uma parte, pelo menos, né, da demanda que nós temos lá. Eu acho que é isso, a gente tem trabalhado nessa perspectiva dentro dos limites que estão postos hoje. Presidente, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui, de vereadores, da vereadora, do público, dos meus colegas de governo. Essa audiência foi bem mais animada do que... Nós tivemos uma audiência quadrimestral, de prestação de contas quadrimestral, deprimente, de tão ninguém que tinha. Se eu bem me lembro, estávamos eu e o presidente, o Marcelo, e a minha filha, que veio, porque não tinha com quem ficar. Eu acho que o Celso também veio. Foi muito deprimente. A gente gosta de debater essas coisas, nossos investimentos, nossas políticas públicas, nossos cálculos. A gente gosta mesmo. Porque é um momento muito agradável. Pode parecer que exista tensão e tudo mais, mas é um momento muito agradável, porque a gente consegue fazer, até mesmo com os integrantes do governo, esse debate depois. Muita coisa do que eu falei hoje, depois eu vou ser cobrado. O Casarinho já disse que vai pagar minha cerveja hoje, depois da puxada de saco que eu dei. Mas a gente acaba produzindo hoje temas para a gente discutir depois. Isso é muito bom. Isso beneficia todos nós. Então, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. Realmente, nós estamos vivendo um ano muito difícil. Estamos indo para um ano que tende a ser mais difícil. Acho que Brasília hoje vem dando um super exemplo de como a gente não deve se comportar nas nossas cidades, no que diz respeito ao relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, principalmente. Então, assim, nós já temos um exemplo a não seguir para o próximo período. O exemplo da retaliação, o exemplo da vingança para lá e para cá, isso não nos vale. O que vale para nós são os princípios que nós temos, são os valores que nós sustentamos. Nós somos cidadãos jundiaienses, trabalhamos aqui e trabalhamos por essa cidade. Isso é o que vai nos nortear o tempo todo. Estejamos nós de que lado nós estivermos. Obrigado, presidente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, secretário. Queria agradecer bem que estiveram aqui conosco os secretários da administração, Denis Krupp, da cultura, representado, Tércio Marinho, da educação, José Renato Poli, esporte e lazer, Cristiano Lopes, gestão, Mari, planejamento e meio ambiente, Daniela da Câmara, relações institucionais, Tarini, da saúde, Luiz Casarim, também do transporte, Wilson Folgose também esteve aqui conosco, comandante da guarda, José Roberto Ferraz, representante da FUMAS, do nosso amigo Waldemar Foca o Cabelo, também esteve conosco o diretor do Emprejum, o diretor-presidente Eudes, diretor-presidente da CIJUM, o Gilberto Novaes, também representante da DAI, representando Jamil Yatin, também o coordenador do PROCON, Adilto Garcia, também o assessor especial, Vanderlei Vitorino. Agradecer também ao secretário Pedro Galindo pelas explicações, explanações, um momento que a economia é um tanto retraída, e nós vemos aí que Jundiaí, pela sua pujança,
vem apresentando um orçamento até um tanto otimista. Também agradecer a presença dos vereadores que estiveram aqui conosco. Dr. Pacheco, Gerson Sartori, Gustavo Martinelli, Zé Adair, Zé Dias, Tico, Márcio Cabeleireiro, Marilena, Paulo Malerba, Paulo Sérgio, Rafael Antonucci, Rafael Purgato, vereador Rogério e vereador Valdeci. Agradeço também a presença do público que nos acompanhou, que estão acompanhando pela rádio e pela TV. E sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Presente audiência pública.